O procedimento da Receita Federal contra Gilmar Mendes deu fôlego para parlamentares que defendem uma CPI do Judiciário. De acordo com reportagem da revista Veja, Mendes e a mulher são citados em um procedimento do Fisco que apura possíveis fraudes de corrupção, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio ou tráfico de influência. É um documento, Nonato, que propõe a abertura de fiscalização sobre as contas dos dois. Agora à tarde, o Ministério da Economia determinou uma investigação, no entanto, contra os auditores da Receita por meio da Corregedoria, depois do ministro Gilmar Mendes acusar o fisco de abuso na apuração e se queixar ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Após a publicação da reportagem, o ministro pediu para Toffoli tomar providências urgentes sobre eventual ato ilícito de servidores inominados, nas palavras dele. Em seguida, Toffoli encaminhou o caso para a Procuradoria-Geral da República, o Ministério da Economia e a própria Receita Federal investigarem o que chamou de eventual ilícito dos auditores fiscais que apuram as informações do ministro Gilmar. Poucas horas depois, o Ministério da Economia se manifestou para apurar se houve abuso de quem estava investigando Mendes. O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, disse que a CPI está aí para investigar irregularidades do Judiciário e também abre margem para apurar a vida de alguns magistrados. Mas, logicamente, uma CPI, você sabe como ela começa, você não sabe como ela termina. É tão gritante aos olhos de toda a sociedade, dos operadores do direito em relação a questionamentos sobre posicionamento de ministros nos tribunais superiores, que eu acho que é só mais um fato que pode exemplificar se houver comprovação, né? O senador governista foi, então, uma das 27 assinaturas para a criação dessa CPI do Judiciário, ou seja, 1/3 do Senado. A decisão de instalar a comissão, no entanto, está nas mãos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ainda não tem um prazo para isso acontecer. O ministro Gilmar Mendes não comentou o assunto com a imprensa, mas na manifestação que apresentou mais cedo a Dias Toffoli, ele afirma que a apuração contra ele tem nítido viés de investigação criminal e não é de competência, nas palavras dele, dos servidores da Receita. Gilmar Mendes disse ainda que não recebeu intimação até o momento e que os documentos vazados à imprensa não trazem fatos concretos. Nessa análise preliminar, o fisco aponta o pagamento de lucros e dividendos de escritórios de advocacia para Mendes e a mulher dele, Guiomar, em troca de facilidades em julgamentos proferidos pelo ministro ou por seus pares, jogando aí uma suspeita também sobre outros ministros da Suprema Corte. Teve esse andamento aqui por Brasília. O Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da 4ª Região homologou por unanimidade o juiz Luiz Antônio Bonar para assumir a 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pelos processos da Operação Lava Jato em primeira instância. O cargo era ocupado por Sérgio Moro, que pediu exoneração para assumir o Ministério da Justiça. O nome de Bonar já era esperado e faltava apenas a confirmação. Segundo o edital, qualquer juiz federal que atuasse nos estados da região sul podia se candidatar. A preferência pela vaga se deu pelo critério de antiguidade. Dessa maneira, como primeiro na lista estava Bonar. Com a saída de Moro, as ações da Operação Lava Jato, em primeira instância, passaram a ser temporariamente de competência da juíza Gabriela Hadid, que deixa o cargo porque é substituta e não pode assumir em definitivo. Luiz Antônio Bonar é natural de Curitiba e tem 64 anos de idade. Ele concluiu o curso de Direito em 1979 na Faculdade de Direito de Curitiba. Ingressou na Justiça Federal como servidor em 1978, atuando na 1ª Vara Federal de Curitiba como auxiliar e técnico judiciário e na 7ª Vara Federal de Curitiba como diretor de secretaria. Em 1993, foi aprovado no concurso de juiz federal e assumiu a magistratura na 1ª Vara Federal de Foz do Iguaçu, no Oeste Paranaense, e na 3ª Vara Federal de Curitiba. Quando foi para a 1ª Vara Federal de Criciúma, em Santa Catarina, proferiu a primeira sentença de condenação penal de pessoa jurídica no Brasil em razão da prática de crime ambiental. O magistrado já atuou no Tribunal Regional Federal da 4ª Região como juiz federal convocado para auxílio e substituição a desembargadores.
Boná possui especialização em Direito Público pela Universidade Federal do Paraná, tendo ministrado aulas em cursos de especialização. O processo segue agora para a Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região e nos próximos dias deve ser publicado o ato de remoção no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 4ª Região, assinado pelo presidente do TRF4, desembargador federal Thomson Flores. No ato vai constar a data de entrada em exercício do novo titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, que assume então o posto que era de Sérgio Moro. Permanece internado aqui o presidente no Hospital Albert Einstein e por meio do porta-voz ele lamentou a tragédia com os atletas do Flamengo e citou as primeiras providências do governo federal. Essas informações foram repassadas há pouco pelo Otávio Rego Freitas em uma entrevista coletiva aqui no hospital. Sobre o Flamengo, o porta-voz afirmou que uma comitiva com representantes do Ministério dos Direitos Humanos está no Rio porque o governo quer se certificar se os direitos das crianças, dos jovens ali estão sendo atendidos, estão sendo respeitados e se há infraestrutura para atender as vítimas dessa tragédia. O governo também anunciou a criação de um Disque 100, um canal para denúncias de centros de treinamento que não estão em condições adequadas para receber os atletas. Foi uma coletiva em que vários assuntos foram tratados. O outro tema foi Brumadinho. O presidente solicitou que todas as barragens do país atualizem os planos de segurança e também os planos de ação emergencial e que esses planos sejam assinados não só pelo responsável técnico, mas também pelo presidente de cada empresa. Também foi anunciado que o sistema eletrônico com o cadastro de todas as vítimas vai ficar pronto até a semana que vem e que a gestão desse sistema será compartilhada entre a União, entre o Estado de Minas Gerais e também o município de Brumadinho. Há pouco saiu o último boletim médico do presidente, diz que ele está sem febre e sem dor, que apresentou boa evolução nas últimas 24 horas, sem disfunções orgânicas e que houve melhora dos exames laboratoriais. O dreno, que havia sido colocado há 4 dias no abdômen de Bolsonaro, foi retirado hoje pela equipe e também por conta da melhora do quadro intestinal, a sonda nasogástrica também foi retirada. Ele permanece sendo medicado com antibióticos, até porque desde ontem ele tem um quadro de pneumonia. Esse quadro ele evoluiu clinicamente, segundo os médicos, mas ainda vai ser preciso fazer exames de imagem para ver se essa pneumonia regrediu. Segundo o porta-voz, o Bolsonaro amanheceu super animado, muito disposto e que na avaliação dele foi o melhor dia do presidente desde que ele foi internado. Vamos ouvir. Os médicos vêm me reportando uma tranquilidade que deve ser a mesma tranquilidade que a sociedade brasileira e a sociedade internacional receba, qual seja, há uma evolução positiva do nosso presidente, a administração das drogas está fazendo efeito e ele hoje, o quadro dele hoje, eu o estou acompanhando desde a cirurgia, visualmente, emocionalmente, é o melhor dia que o presidente passou, a despeito da notícia não tão alvissareira na noite de ontem. Segundo o porta-voz, o presidente está muito feliz por conta da melhora do quadro dele, principalmente pela retirada do dreno e da sonda, mas os médicos falaram que ele não pode se animar muito ainda porque o quadro inspira muitos cuidados. Essa sonda nasogástrica incomodava muito o Bolsonaro, ele tinha dificuldade de se alimentar, sentia muita ânsia de vômito e agora ele conseguindo se alimentar sem a sonda, ele já ingeriu ontem caldo de carne, hoje caldo de galinha e também uma gelatina. O presidente mais cedo conversou com o vice-presidente Hamilton Mourão, que esteve no Rio de Janeiro para o encontro Brasil-China. Eles trataram desse encontro e de ações entre os dois países. Ontem à noite, Bolsonaro conversou com o ministro da Fazenda por telefone, Paulo Guedes, e também com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Nesse momento, o presidente se reúne com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e o assunto é a Política Nacional de Segurança dos Aeroportos que o governo federal pretende lançar nos próximos dias. Mais cedo, ele recebeu a visita do filho Eduardo Bolsonaro. Nos próximos dias não há previsão de visita de nenhum ministro. Além disso, o presidente vai assinar 2 decretos. Um que vai conceder indulto humanitário a presos que tiverem problemas de saúde depois do encarceramento
esse indulto, e o outro decreto antecipa os benefícios previdenciários e assistenciais quando houver um desastre natural. Esse vai ser assinado, vai ser alterado em função da tragédia de Brumadinho.